Cristã Apostólica e o Momento da Palavra. Vamos ler aqui a palavra no Salmo 131. Vou eu mesmo pregar, irmão, porque senão, se vocês ouvirem o André, nunca mais vocês vão querer me ouvir. Então, como eu não sou bobo, nem eu também. Como não sou bobo nem nada, nem ele vai querer me ouvir, vocês viram? Não, eu não vou querer ouvir nem eu. Salmo 131. 131. Vamos lá. Primeira palavra do dia. Senhor, olha o título, a humildade do salmista. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas que são muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém e amém. Glória a Jesus, a humildade do salmista. Meu pai disse, não sei se tem tanta coerência quanto ele, com a credibilidade que ele fala, com a certeza que ele fala, mas que me parece uma grande verdade, os irmãos estão aí para concordar ou não, diz que quem foi pobre e ficou rico, se passar por alguma intempérie e cair de novo, ele consegue continuar. Mas quem nasceu em berço de ouro e por algum motivo passou alguma dificuldade e deixou de ser rico, diz que sofre muito mais. E eu posso acreditar nisso, não que tenha acontecido comigo, eu nasci pobre e continuo, materialmente falando. Mas se você ler esse salmo e lembrar da história de Davi, você vai ver que ele sabia do que estava falando. Quem veio de baixo, irmão, sabe exatamente o que é estar embaixo. Sabe, André? Aí eu fico pensando, tá anunciando aqui, caro servo de Deus, já ele vai participar mais da programação. Algumas coisas que Deus permite na nossa vida, elas foram permitidas então para nos forjar pessoas melhores. Como é que você sabe que sei lá, que boldo é amargo? Que você já tomou. E mel é doce, irmão Luciano? Como é que você sabe? Provando. Você já comeu. Se alguém te falar que não sei, me falaram que é, mas eu nunca provei. Agora, desprezo dói, irmão André? Muito. Você já passou, né? Verdade. Perseguição dói? Muito. Já passou, né? Não é, irmão? Calúnia dói? Muito. Já passou. Então, por que eu estou dizendo isso? Deus trouxe no coração para dizer, para te lembrar essa manhã, que alguma coisa que você possa estar enfrentando não é necessariamente um mal. É um bem travestido de mal. Olha, Paulo era atormentado por um espírito mau da parte de Deus. Que loucura! Então eu posso entender, Andrezão, que o capeta é funcionário de Deus para levar a gente para perto do céu. Põe prova, põe luta, põe medo, põe enfermidade, põe guerra, porque você vai nos pés do Senhor. Nos aproxima. Você não vai falar, capeta, me ajuda. Vai falar, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Senhor, me ajuda. Então Davi certamente em algum momento começou a refletir sobre só posso imaginar, irmão, que sobre a grandeza de Deus. Ele foi um rei que não teve um reinado de muita paz, ao contrário do seu filho Salomão, que teve um reinado extremamente pacífico e próspero. Davi pelejou muito, enfrentou muitas guerras. Sabe que havia tanta justiça nele que num dos campos de batalha, Brunão, não havia água. Não havia água. E tinha um cântaro de água. Um soldado veio e falou, meu pai, chamava ele de pai, meu pai, aqui tem água pro senhor. Ele pegou o cântaro antes de beber, ele falou, e os demais? Ele falou, não, só tem pro senhor. Ele virou o cântaro de água no chão. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Então é essa grandeza, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Que Deus quer derramar sobre todos nós, irmão. Que Deus quer colocar nos nossos corações. Essa certeza viva de que a nossa vida é dirigida pelo Senhor. Aleluia. Mas falando sobre guerra, irmãos, querido, então, homem de muitas guerras, de muitas pelejas, de muitas batalhas, já desde jovenzinho, já desde a sua unção para ancião e até antes para ancião, para rei, isso já foi muito antes.
Mas ele teve uma grandeza que Samuel escreveu. Samuel tinha alguma relação com ele, porque foi quem o ordenou, foi quem o ungiu. Então eles tiveram essa relação, creio que para sempre. Tanto é que quando ele fez aquela besteira com a mulher de Urias, lembram-se? Então quer dizer que você ser amado por Deus não te livra de fazer tonteira. Mas que seja bem claro que a permissão de Deus não vai além da proteção de Deus. Aleluia. E por mais que Deus te ame, viu, Brunão, Luciano, André, todos nós, por mais que Deus nos ame, e eu creio que Deus nos ama, e cada um deve ter essa fé também incorruptível no seu coração, não quer dizer que Deus vai interferir na nossa liberdade de escolha. Porque aí ele iria contra a própria palavra, que fala: o que semear, isto colherá. Senhor, eu estou plantando abacate, mas eu queria que o Senhor fizesse nascer lixia. Não. Você vai colher abacate. Deus não vai interferir na nossa liberdade de escolha. Depois do resultado, a física, André, diz o seguinte, que para cada ação tem uma reação igual ou equivalente. Depois do resultado, aí com oração as coisas podem mudar. Mas, e tanto que ele tinha essa relação com Samuel, que quando a coisa pegou para ele, o profeta veio nele e falou: deu ruim pra você lá, hein, meu? Não foi isso? Exato. Essa mulher aí que você tomou que não era sua, a criança vai morrer. Você matou o cara, meu. Você pôs o marido da mulher na linha de... Porque uma mentira chama outra? Mentira. Pra você sustentar uma mentira, você vai mentir o resto da vida. Verdade. É uma desgraça, irmão. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você tem alguém sendo aprisionado por algum espírito que te acusa, que te leva pro mal, que te leva pro vício, que te leva para coisas que desagradam ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, seja liberto agora, em nome do Amém. Senhor Jesus. Salamanaia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Essa incidência maligna, esse reinado do demônio sobre a tua vida, acaba hoje, no nome do Senhor Jesus. Amém. É o bastante crer, irmãos. Você vai cair na mão de Deus ou na mão dos homens? Você vai precisar pagar a conta. De um jeito ou de outro você vai pagar. E olha que a grandeza de Deus. Ele fala: não, então quero cair na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia. Sábio, né? E foi feliz. Sendo um homem de tanta guerra, por que eu disse isso? Pela correlação que ele tinha com Samuel. Mas aí Samuel vai e escreve sobre a velhice de Davi, irmão Luciano. Gente do céu, é muito maravilhoso, gente. Eu penso, André, no meu pouco entendimento, você sabe que é bem pouco mesmo, é uma biografia bem resumida do final. Mas a parte mais linda que tem lá diz o seguinte: Davi morreu farto de dias. E você vê que o mal ele vai se perpetuando também. Ele já próximo de morrer, Adonias já falou, um dos filhos falou: já vou tomar o reino, mas o reino é prometido a Salomão, né? Pra Batseba, a mãe dele, tá bom. Aí arrumaram a Bizag, ele deitava no colo dela, no seio, para aquecer. Ele não conhecia ela como mulher, porque ele já era muito velho, era uma cuidadora, né, André? Acho que Exato. Nos dias de hoje poderia dizer que era uma cuidadora. Mas olha que grandeza. A palavra diz que ele morreu farto de dias, então ele morreu bem velho, porque a turma vivia. Eu não sei se a contagem do tempo era diferente, né, que o nosso calendário é depois de Cristo, é calendário cristão, assim que se chama, mas os caras viviam, hein, meu? Aí a palavra diz o seguinte: na ânsia da morte ele disse isso aqui, André, ó. Olha que grandeza. O Espírito do Senhor falou por mim, Davi, e a sua palavra esteve na minha boca. Santo Deus. Então vamos lá. O Espírito do Senhor falou por mim. André, Luciano, Bruno, os irmãos, principalmente que estão diante do povo, põe uma coisa na vossa cabeça. Quando vocês não tiverem nada para dizer para esse povo, o Espírito do Senhor vai falar por vocês. Amém, glória a Deus. E quando você fala: tô tão inspirado hoje para pregar, nossa, tô sentindo tanto Deus, é a palavra de Deus na tua boca, igualzinho Deus fez com Davi. Aí, irmão, certamente isso nos seus dias áureos, nos seus dias de juventude, de força, ele dizia: Senhor, meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas que são muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Irmão, tem coisa na tua vida que é mistério de Deus, irmão. O Senhor manda a palavra e te diz: eu vou vir por um caminho na tua vida, eu vou vir te libertar. E aí a gente, na nossa inocência ou na nossa incredulidade, fala: incredulidade de Senhor, mas como?
Senhor, mas por onde? Hoje Deus manda essa palavra para dizer, por onde não interessa, eu venho, é o bastante você crer. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem coisa que é mistério de Deus, irmão. Tem coisa que é assunto de Deus. O que é de Deus, deixa Deus fazer, se preocupe em fazer a tua parte. Glória a Deus. Deixa o Senhor vir. Senhor, mas como tu vem? Eu tô desempregado. Senhor, mas como tu vem? Hoje é feriado. Como tu vem, Senhor? Eu tô enfermo. Irmão, já foi escrito lá, João deixou escrito, isso diz, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Glória. Pois tendo pouca força guardasse a palavra da minha paciência, também te guardarei do dia mau que há de vir sobre a terra. Em nome de Jesus não adianta, e a palavra já disse lá atrás, quem olha o vento não semeia, quem olha o tempo não cega, não se preocupa com coisas que não dependem de você. Lá no diz o pregador, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Pronto, acabou. Lança o pão, depois você recebe. O que aconteceu com Amã? Naamã, perdão. Foi lá falar com o profeta, mandou Geazi, falou, ó, eu vim falar com o profeta, ele falou pro senhor lavar 7 vezes no Jordão que você fica bom. O homem ficou virado no giraia. Mas Abana e Farpar não são rios muito melhor do que esse Jordão aqui na minha terra? Para tomar banho eu tomava lá. Aí, irmãos, vem a voz da sensatez. Essa palavra, irmãos, com toda humildade do meu coração, quero dizer aos irmãos que é a voz da sensatez. Você fica às vezes procurando muita profecia e muita revelação e muito mistério, e falta em nós lucidez espiritual, irmão, para compreender que não é só oba-oba. E haverá dias que nós mesmo perdemos juízo nos cultos, né, André? É verdade. E aquela glória, aquele derramamento, aquela unção, mais o que fortifica é a palavra da instrução, irmão. Porque ela é uma base sólida. Lasanha é bom? Muito. Mas come todo dia que eu quero ver. E arroz e feijão? Faz só 40 anos que você come, né? Né, irmão Luciano? Enjoa, irmão? Se tiver arroz e feijão agora, nesse tanto feito na hora, eu como. Agora. Podia ter mocotó, qualquer coisa que eu comia. Até pedra. Então, irmãos, chega o soldado e fala, meu pai, eles tinham esse costume de chamar o superior assim. Com todo respeito, o senhor é nosso capitão, mas deixa eu falar uma coisa pro senhor, se ele tivesse pedido uma coisa muito mais difícil pro senhor ficar curado, porventura o senhor não faria? Faria. Então vai lá, rapaz, dá 7 mergulhos lá. Na pior das hipóteses, você fica limpinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando subiu do 7º, estava limpo da lepra. Então Deus testa também a nossa confiança. Mas não é que Deus quer que você afirme a sua fé para Ele. Deus quer que você afirme a sua fé para você mesmo. A fé, ela é nutrida, sabe, André? Como uma criança. Você dá leitinho, você dá papinha, você dá frutinha, você dá arrozinho com caldo de feijão. Daqui a pouco ele tá comendo igual a gente, tá um homem. Não é isso? Oh. Tá lá o seu filhote, tá lá o meu, o Caio, tá lá a Adriele, tá bem. Até nisso nós somos parecidos, nós temos um casal de filho. Só que a minha mais velha é menino, o mais velho é menino dele. É até nisso. Então, a palavra quer te trazer essa manhã essa lucidez espiritual para você acreditar que o Senhor tá no controle da tua vida. E para você não se preocupar com o trabalho de Deus, faz o teu. Aleluia. Faz a tua parte como você tem feito. Fica firme naquilo que você tem feito. Fica firme nos teus propósitos. Continua no caminho da humildade. É o melhor caminho que um homem pode caminhar. É o melhor caminho que um homem pode passar. É o melhor caminho que você pode trilhar. É o caminho da humildade. E o Senhor te diz em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus derramado no madeiro, há uma proteção sobre a igreja de Deus, irmão. Há uma proteção, há uma cobertura espiritual sobre a tua vida. Não temas mal nenhum que pode te fazer o teu adversário. Apenas faça a tua parte. Senhor, eu estou na tua presença. Se é pouco, se é muito, se é o suficiente, Deus o sabe. Mas eu estou aqui. Aleluia. Eu estou aqui, Senhor. E não vou sair. Glória a Deus. Glória então a eu quero que vocês mandem agora pra gente encerrar a palavra. Já entrei 1 minuto no horário do André. Dizendo o seguinte: eu estou na presença de Deus e daqui eu não saio. Manda aqui, ó, 974773300. Quer uma mais fácil? Eu não saio da presença de Deus.
Mas profetiza agora sobre a tua vida, em nome de Jesus, e esfrega na cara do demônio essa palavra. Vai lá na tua rede social, põe na hashtag Rádio CCA e põe assim, ó: eu não saio da presença de Deus. Eu não saio da presença de Deus. E o Senhor te diz: eu não saio da tua vida. Amém. Glória a Deus, eu não saio da tua casa, não saio do teu casamento, não saio do teu trabalho, não saio de Santo Amaro, aleluia. Amém. Não saio daqui do Alphaville, não saio de Carapicuíba, não saio de Itapevi, não saio do Limão. Deus não sai desse ministério, irmão, e não sairá jamais das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Profetiza: eu não saio da presença de Deus. Guardemos, querida, essa santa palavra. Deus seja sempre louvado. Amém.